Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, terça-feira, dia 27 de fevereiro. É, Fiz dois jogos para amanhã. Thiago, só tem dois jogos? Cara, aqui no vídeo só tem dois jogos. Meu WhatsApp tá aqui embaixo, me chama, tem jogo o dia inteiro, a gente fala de bola o dia inteiro. Vamos começar. Às 16h15, a semifinal da Copa da Suíça, o Young Boys enfrentando o Basel. Vai ser um jogaço, cara. O jogo é de Copa. Eu separei aqui os dados da estatística deles na divisão, que eles disputam a mesma divisão, mas o jogo é de Copa. O Young Boys é o líder, contra o Basel é o segundo. O Young Boys, ele foi eliminado da Liga Europa no grupo que tinha o Dinamo Kiev e o Partizan Belgrado. Ele ficou em terceiro nesse grupo. O Basel, cara, ele se classificou para a Champions League, para as oitavas, num grupo que tinha o Manchester United, que passou em primeiro, ele passou em segundo, e deixando de fora o CSKA, Moscou e o Benfica. Ele enfrentou o Manchester City nas oitavas, tomou de 4-0 na Basileia, Suíça, perdeu em casa, provavelmente está fora das Champions. Mas, assim, pra você ver, os dois times, eles são fortes, são muito bons esses dois times. O Young Boys, jogando em casa, tem 10 vitórias, um empate, só perdeu uma vez. Marcou 31 pontos em 36 possíveis. 32 gols feitos, mais de 2 gols e meio de média marcados. Sofrendo só 10 gols em 12 jogos, menos de 1 de média sofrido. Contra um Basel, que é o segundo colocado, não tem uma campanha espetacular jogando fora de casa. São 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Marcando 21 gols, 2 ataques muito positivos, né? Quase 2 gols de média. Com uma defesa muito consistente também, sofrendo meio gol de média, menos de 1 gol de média sofrido por jogo. Frente a frente entre eles, o Basel tem vantagem. Historicamente foram 77 jogos, 22 empates, 37 vitórias do Basel e só 18 vitórias do Young Boys. Dá 27% de vitórias, 29% de vitórias do Young Boys, quase metade dos jogos foram vitória do Basel e 23% empates. Só que nos últimos 7 jogos, nesse formato, no confronto direto, o Young Boys jogando em casa, foram 6 vitórias pro Young Boys e só uma vitória pro Basel, cara. Um 2-0, um 2-1, 3-0, essa derrota por 3-2, e outra 3 vitórias, 4-3, 4-2, 3-1. Vocês viram, no confronto histórico, no confronto direto historicamente, o Basel tem vantagem. Só que no retrospecto recente, jogando em casa o Young Boys, ele leva vantagem. Bom, Thiago, eu consigo saber o que disso aí? Bom, você consegue saber que 6 desses últimos 7 jogos acabaram com mais de 2 gols e meio. 5 desses 7 jogos aqui, dos últimos 7, com o Young Boys em casa, acabaram com mais de 3 gols e meio, saindo 4 gols no jogo. E em 6 dos últimos 7, ambas as equipes marcaram. Só esse último 2-0 aqui que destoou, foi o ponto fora da curva. Todos os outros acima de 2,5, ambas marcaram, acima de 3,5, menos esse 2-1. Cara, é inevitável pensar que o jogo vai ter gols, historicamente entre eles, o retrospecto entre eles saem muitos gols nesse formato, com o Young Boys jogando em casa. Tá pagando igual, acima de 2,5, ambas marcam 1,61 e 1,66. Mas eu acho que o Young Boys não perde. Esse retrospecto aqui é muito positivo de vitórias contra o Basel. Eu vou de casa empate, ou então acima de 2,5. Eu vou cravar um 2-1 amanhã em Berna, na Suíça, pela semifinal da Copa da Suíça. E o segundo jogo das análises é pela Escócia Championship, é a segunda divisão escocesa, tem a Escócia Premiership, essa é a Championship. O Morton, o terceiro colocado, enfrenta o Livingston, que é o quarto colocado. Eu falei que os dois jogos amanhã são difíceis. O Morton em casa não é nenhum espetáculo, são 5 vitórias, 2 empates, perdeu 5 vezes. Marcou 17 gols em 12 jogos, 1,5 quase de média. Sofre um gol, um pouquinho mais de um gol todo jogo em casa o Morton. Contra o Livingston, que é o quarto colocado, a campanha do Livingston fora de casa é melhor que a do Morton em casa. São 7 vitórias, 2 empates, perdeu só 3 vezes. Marcou mais gols, são 23 gols marcados, quase 2 de média. Mas também cedeu um pouquinho mais de gols, 15 gols em 12 jogos, 1,25, um pouquinho mais de 1. Frente a frente, o Livingston também tem vantagem no confronto direto, foram 38 jogos com 11 empates, 15 vitórias do Livingston e 12 vitórias do Morton. Mas, jogando em casa, o Morton tem vantagem. Nos últimos 7 jogos não teve empates, mas foram 3 vitórias só do Livingston e 4 vitórias do Morton. Os dois últimos, 2 vitórias do Livingston. 0-1 e 0-2. Um 2-1, 1-0, um 2-0, um 5-1, um 2-1. Completamente irregular em gols, né? Um 2-0. Só 2 jogos foram 1-0. O que eu consegui achar de estatística de gols entre eles é que 5 dos últimos 7 jogos acabaram com mais de 1 gol e meio. Eu acho que o Livingston não perde esse jogo amanhã para o Morton. Os 2 últimos ele ganhou, não sofreu gol do Morton. Ele tem um ataque mais positivo, os dois têm uma defesa parecida. Um sofreu 14 em 12 jogos, outro 15 em 12 jogos.
O fora empate tá pagando 1,57, ou então, um jogo acima de 1,5 pagando 1,30. Eu vou cravar 1-1 amanhã esse jogo pela Escócia Championship. Beleza, galera? Foram as lives pra amanhã, dia 27, terça-feira. Se curtiram, se inscreve aí, tem vídeo todo dia. Me chama no WhatsApp. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.